O inimigo hoje está preparando o mundo inteiro para a aparição do anticristo. No dia 24 de junho, houve o referendo no Reino Unido. E para nossa surpresa, e foi um choque para o mundo inteiro, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia. Ninguém esperava isso. Coincidência? Não. Junte-se a esse fato os ataques recentes, frequentes, que há ocorrido na Europa, dos terroristas. Os árabes se infiltraram, os terroristas, o Estado Islâmico, a facção extremista. Nós não podemos culpar os árabes, muitos são pacíficos, é a facção extremista. Se estabeleceu lá e está tendo bastante liberdade para agir. E esses ataques recentes na França e em outros lugares também confirmam algo que nós esperávamos ver, mas não de uma maneira tão rápida. Queridos jovens, nós temos pouco tempo. O Senhor está sinalizando para nós: eu estou chegando. Nós devemos fazer nossos planos? Devemos. Você deve continuar estudando. Aqueles que ainda não casaram, têm desejo de casar, vocês devem continuar orando ao Senhor para que o Senhor dê para vocês o melhor casamento, que o Senhor coloque no seu caminho o melhor marido, a melhor esposa. Quem está trabalhando tem que fazer os planos, estratégia e assim por diante, para desenvolver os seus negócios. Mas quem está estudando tem que continuar estudando, procurando se formar, e depois quiser fazer pós-graduação, tudo isso. Não é com isso que a gente vai parar a vida da gente. Jesus falou claramente na Bíblia que quando Ele voltar, 2 estarão no campo. Não é 2 estarão à toa, olhando para o céu esperando Jesus voltar. Não, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão no moinho, preparando comida. Uma será tomada e deixada a outra. É no dia a dia que você e eu somos testados, provados pelo Senhor. Então você deve continuar com a sua vida normal, a vida humana, mas não perder de foco, não perder de vista o objetivo pelo qual você está aqui. Qual é o objetivo pelo qual você está aqui? É só para ter uma vida boa aqui na terra? É só para ter as coisas que você quer ter? Poder comprar as coisas que você quer comprar? É só isso? Não. Uma coisa o Senhor nos deu na vida da igreja, e por isso eu sou grato ao Senhor. Além de vários itens que o Senhor deu para nós na vida da igreja, de maneira bastante exclusiva, só para nós que Ele deu isso. Um dos itens que Ele deu para nós é a comissão celestial, e a comissão do Evangelho do Reino. Vocês são bem-aventurados, jovens. Desde jovens vocês podem levar essa comissão com vocês. Eu só recebi essa comissão mais tarde na minha vida. Quando eu era jovem não havia essa comissão ainda. Voltando à questão do Reino Unido sair da União Europeia, se você for olhar as profecias escatológicas, eu não vou agora interpretar de uma maneira rígida como deveria ser. Eu vou ampliar um pouquinho e afrouxar um pouquinho os requisitos de interpretação. Se você fizer isso, você se assusta, porque a Bíblia fala claramente. Você sabe que no que diz respeito às profecias sobre a volta do Senhor, especialmente com relação ao anticristo, há alguns livros da Bíblia que são especializados em isso. Um dos livros é o livro de Daniel, capítulos 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 11. No capítulo 2 nós temos a grande estátua, a imagem do rei Nabucodonosor. No capítulo 7 nós temos 4 animais. No capítulo 8 nós temos o carneiro, o bode e o carneiro. No capítulo 9 nós temos a profecia das 70 semanas. E no capítulo 11 as profecias dos reis do norte e reis do sul. Todos eles falam do império do anticristo. Especialmente falam também do anticristo, ele mesmo. E nas
No capítulo 7 de Daniel, quando fala dos 4 animais, o primeiro animal era um leão, que representa... Eu não vou entrar em muitos detalhes, irmãos. A Conferência Salvador, e também a palavra que dei em Dias Dávila, depois Tobias Barreto, eu falei um pouquinho mais com mais detalhes, inserido no texto atual, para nós pregarmos o Evangelho do Reino. O leão representa Nabucodonosor, o reino babilônio. O segundo animal que ele viu foi um urso. Está em Daniel capítulo 7, que representa o Império Medo-Persa. O terceiro animal é um leopardo, que representa o Império Greco-Macedônio. E o quarto animal era um animal terrível, espantoso, coisa que nunca viu antes. Representa o Império Romano, mas nós temos que entender, e também representa a extensão do Império Romano, que é o Império do Anticristo. O Império Romano, apesar de não existir mais fisicamente, politicamente, a sua influência continua até hoje. A nossa lei, por exemplo, é a lei romana. Nosso sistema de governo é o sistema romano. Então, para que o Anticristo volte na Europa, deve haver uma reconfiguração total, que não é o que existe hoje, com 28 países. Saindo agora o Reino Unido vai ser 27 países. Não, são 10 países. Agora, se esses 10 são literais ou não, é outra questão, mas são 10. E a Bíblia fala, para economizar tempo, porque o nosso encargo não é esse, hoje à noite, é que no quarto animal, Daniel viu um chifre pequeno aparecer. Esse chifre pequeno é o Anticristo, que tinha olhos e falava barbaridades, falava blasfêmias, falava com insolência, ofendendo a Deus, ofendendo tudo que é de Deus. Bem parecido com o que o irmão Marco Mello falou ontem, com relação ao pós-modernismo. Só que quando esse pequeno chifre aparece, 3 chifres têm que ser arrancados. 3 chifres grandes. E quando o Reino Unido decidiu sair, interpretando frouxamente, tá? Não estou falando em interpretação rigorosa. Se a gente afrouxar um pouquinho o rigor da interpretação, a gente pode pensar assim: meu Deus, o primeiro chifre já foi arrancado. E agora já existe a possibilidade de que a França tenha um referendo também, e a Itália também. Ou seja, irmãos, as coisas estão vindo muito rápido. As doenças estão aparecendo rápido, doenças que não existiam antes. Além da dengue, daí surgiu a chikungunya, e agora temos a zika, que está assustando todo mundo. Pouca gente quer vir para as Olimpíadas. Muitos atletas não estão vindo, tem medo. Não havia zika antes, por que agora existe? São todos sinais do tempo do fim. Eu falo isso para estabelecer um pano de fundo. Vamos agora abrir a nossa Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O segundo capítulo de 2 Tessalonicenses é outro capítulo que fala muito sobre o Anticristo, com bastante detalhe. Então nós não vamos ter tempo para entrar em muitos detalhes. Eu quero ver se hoje também consigo falar menos, bater o recorde da minha curteza no falar. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Aqui Paulo toma como pano de fundo a vinda do Senhor. Eu preciso localizar vocês que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa vai durar. Essa vinda não é a vinda secreta dele. Basta que vocês saibam que a vinda de Cristo tem 2 partes: a vinda secreta e a vinda pública. O intervalo entre as 2 vindas é de 3 anos e meio. A vinda secreta dele vai acontecer momentos antes de começar a grande tribulação, no meio da última semana de Daniel, os últimos 7 anos desta era. Se tem alguém que não está entendendo muito o que eu estou falando, eu recomendo que vocês leiam aquele livro, Daniel, o destino do governo humano. Ali tem detalhes. Deus alocou para o povo de Israel, nas profecias das 70 semanas, 70 semanas,
70 semanas de anos. Ou seja, uma semana tem 7 dias. Uma semana de anos tem quantos anos? 7 anos. 70 semanas são 490 anos. E Deus estabeleceu os marcos neste período. Ou seja, Deus colocou, falou assim: para Israel eu dou 490 anos. Daí vai vir o tempo do fim. Daí Deus falou: no momento que sair a ordem lá da Pérsia, para que os judeus voltem para Jerusalém, para reconstruir os muros, tá? 7 semanas. 7 semanas desde a ordem até a conclusão dos muros. São 49 anos. E desde a conclusão da construção do muro de Jerusalém até a morte do Messias, até que Jesus Cristo morresse na cruz, 62 semanas. 434 anos. Somados dão 483 anos. 69 semanas. Quantas semanas faltam? Quantas? Uma. Ou seja, quantos anos faltam? 7 anos. Mas quando Jesus morreu, Deus parou o cronômetro. Deus parou o cronômetro. Passaram 483 anos, faltando 7 anos para completar os 490 anos. Passaram 69 semanas, falta uma semana para completar 70 semanas, e Deus parou o cronômetro dele. Por que ele parou o cronômetro dele? Para inserir a era da graça, a era da igreja, para que você e eu pudéssemos entrar em cena. Para que você e eu pudéssemos entrar em campo. Ninguém sabe quando Jesus vai tomar de novo o cronômetro e vai acionar a última semana. Mas de acordo com o que nós observamos, provavelmente Jesus já está procurando o cronômetro de novo, para catar o cronômetro. A qualquer momento ele vai acionar a última semana. E quando acionar a última semana, irmãos, serão 7 anos para o fim. Aí, irmão, só que nós não vamos saber quando vai começar essa última semana. Aí não vai dar tempo mais. Tudo depende de qual é a sua meta como jovem. Tudo depende de onde você quer investir. Daí o que vai acontecer? Daí durante esse último tempo, últimos 7 anos, vai aparecer um líder mundial. O que falta no mundo hoje? Digam para mim, o que falta no mundo hoje? Não é só paz, falta liderança. Falta paz porque falta liderança. Hoje no mundo não existe nenhum líder. No Brasil tem liderança? Não tem. Não existe liderança política. Estados Unidos tem? Anteontem o Donald Trump foi escolhido, aprovado para ser o candidato republicano. Esse é o melhor candidato que os Estados Unidos têm, do lado republicano. Não tem mais ninguém. Onde estão os líderes? Quem é líder na Europa hoje? Não tem. Por isso que hoje também na igreja nós estamos orando ao Senhor, para que o Senhor, entre vocês, levante os líderes que a igreja precisa. Que entre vocês haja a liderança entre os jovens. Na igreja também precisamos de liderança. Então no mundo falta liderança. Daí quando aparecer esse cara, essa pessoa, esse político, ele vai ser um líder carismático, que sabe, conhece diplomacia, conhece o dom da oratória, sabe enrolar as pessoas, e ele vai trazer paz mundial, trazer paz para o mundo inteiro. Daí, por uma semana, por 7 anos, ele vai conseguir trazer um acordo, fazer um acordo de paz entre israelitas e árabes, israelenses e árabes. Daí todos os árabes vão depor as armas. Israel então vai ter tempo e paz para reconstruir o seu templo. E o templo vai ser reconstruído no começo dos 7 anos. E daí todas as práticas judaicas do Antigo Testamento vão ser restabelecidas, os sacrifícios e tudo. Só que esse templo tem que ser construído no lugar onde está hoje a esplanada das mesquitas, especialmente num lugar ali mesmo, ou pertinho de onde está
a mesquita de Al-Aqsa. Só que tem a mesquita lá, não dá para construir. Essa mesquita tem que ser destruída para que o templo possa ser reconstruído. Como vai acontecer, não sei. Um terremoto, um míssil perdido, alguma coisa vai acontecer para poder abrir o espaço para a reconstrução do templo. Só que daí o que vai acontecer é que no meio da semana, aos 3 anos e meio, esse político vai ser morto. Ele vai morrer. A Bíblia fala, em Apocalipse 13, ele vai ser ferido de morte. Mas daí, você sabe como é que vai ser naquela época, né? Todo mundo vai estar acompanhando pela televisão, pela TV Globo, Bandeirantes, assim por diante, TV a cabo, o velório desse homem. E no meio do velório, ele vai se levantar. E quando se levantar, é o milagre de todas as eras. E o mundo inteiro vai correr atrás dele. Vai segui-lo cegamente. Só que quando ele se levantar, não vai ser mais a mesma pessoa. O corpo é o mesmo, mas o espírito que vai entrar nele é de outra pessoa. De acordo com os estudiosos da escatologia, vai ser o espírito do Nero, César Nero, que tem o número 666. E quando ele se levantar, é a mesma pessoa na aparência, mas ele será a besta, o anticristo. Daí ele vai virar outra pessoa, vai ser uma pessoa cruel, vai entrar em Jerusalém, vai romper o tratado que ele mesmo fez e vai colocar a imagem da besta no Santo dos Santos. E todo mundo vai ter que adorar a imagem da besta. E quem não levar a marca 666 não vai poder comprar, não vai poder vender. Imagine se você estiver aqui naqueles dias, especialmente quem tem nenê, não vai poder comprar leite, tem que ver o filho morrendo nos braços. Quem vai aguentar isso? Daí tem jovem que fala assim, não, se eu ficar aqui eu vou aguentar. Mas hoje, com toda essa liberdade, você não aguenta. Como é que você vai aguentar naquele dia? E daí vai começar o que a Bíblia chama de a grande tribulação. Só que, irmãos, aí eu falei isso aqui para poder mostrar as duas vindas. Um pouquinho antes desse homem ser morto, vai haver o primeiro arrebatamento. O arrebatamento dos vencedores. Se ocorrer durante uma conferência assim, de repente, 1/3 dos irmãos vão desaparecer. Vai. Imagine a cena. Você está sentado com o irmão aqui do lado, você vai sair, quando voltar o irmão não está mais. Em casa, sua mãe está na cozinha, você vai para o banheiro, quando chega a mãe não está mais. Presumindo que você vai ficar. Não, é uma suposição, né? Para encorajar você a buscar para ser arrebatado. Daí quando eu vou contar uma história para vocês, quando meus filhos Davi e Elizabeth eram pequenos, desde criancinha nós pregávamos o evangelho para eles. Então eles conhecem bastante a Bíblia. Então também falamos para eles sobre o arrebatamento. Falando assim, se vocês não amarem o Senhor, ficarem sempre mentindo, fazendo coisas que não devem, assim por diante, tá? Batendo nos outros na escola, coisa assim, tá? Daí quando o Senhor voltar, você não vai subir não. Por exemplo, você está aqui, daí vocês vão para o quarto buscar um negócio. Quando voltar, papai e mamãe estão na sala de jantar. Quando chegar, o papai e mamãe não vão estar mais. Vocês vão ficar sozinhos. Ah, não, queremos subir com vocês. Então tem que ser obediente. Tem que obedecer, tem que invocar o Senhor, tem que orar, amar o Senhor, não amar o mundo e assim por diante. E daí, naqueles anos, eu morava aqui na Estância também, eu tinha mais tempo, né? Daí, de fim de semana, eu plantava horta. Daí eu ensinei meus filhos, eu sempre dei responsabilidades para eles, daí ensinei eles a plantar horta. Tá? Como fazer os canteiros de horta, os canteiros elevados, como afofar a terra, como adubar, né? Daí como plantar as plantinhas, assim por diante. E estava lá eu, Davi e Elizabeth, todos de botas ali fora, ali, plantando, estava muito quente. Eu decidi entrar na casa para tomar um gole d'água, buscar umas coisas lá. Daí eu tirei minhas botas e entrei na casa. E eles estavam de costas para mim.
Não me viram. Daí de repente, papai, quando viram, só viram as botas. Papai foi arrebatado. Nós ficamos, papai, papai. Eu vi a gritaria dentro de casa e saí correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando me viram, oh, ele está aqui ainda. A gente dá risada agora, mas naquele dia vai ter muito choro. Vai ter muito choro. Daí, os vencedores serão arrebatados. Daí tudo que eu falei vai acontecer. Daí vai ter a grande tribulação. Muitos cristãos judeus serão mortos. E no final, vai ter o arrebatamento coletivo da maioria dos crentes. Nesse período, Jesus com seus vencedores, por 3 anos e meio, quando os vencedores forem arrebatados, eles serão arrebatados até o terceiro céu, onde está o trono de Deus. E aí vai começar uma viagem de 3 anos e meio, que a Bíblia chama de a vinda do Senhor, que no grego é a parousia do Senhor. É um período, é uma vinda durante um período de 3 anos e meio, saindo do terceiro céu, do trono de Deus, até as nuvens. E quando chegarmos às nuvens, Jesus e os vencedores, daí soará a última trombeta, e os cristãos que ainda estiverem aqui na terra, estiverem vivos, serão arrebatados, e os mortos ressuscitarão primeiro. É o que fala em 1 Coríntios 15 e também em Tessalonicenses. Daí haverá o arrebatamento coletivo. Esses 2 arrebatamentos, né, o intervalo é de 3 anos e meio. Na vinda secreta de Cristo, Jesus se compara a um ladrão na noite. Ninguém sabe quando ele vem. Na vinda pública de Cristo, ele virá com o soar da trombeta. Todo mundo vai saber quando ele vai vir. Na vinda secreta de Cristo, ele é comparado à estrela da manhã, que poucos enxergam. Na vinda pública de Cristo, ele é comparado como o sol da justiça. Na vinda secreta de Cristo, nós, os vencedores que fomos arrebatados, somos comparados com as primícias. Na vinda pública de Cristo, os cristãos que ficarem serão comparados com a grande colheita. As primícias só são uma minoria, a colheita é a grande maioria. Na vinda secreta de Cristo, fala claramente que Jesus virá encoberto pela nuvem. E na vinda pública de Cristo, a Bíblia fala que ele virá de pé sobre a nuvem e todo olho o verá. Daí o que vai acontecer nas nuvens? Essa reunião que fala em 2 Tessalonicenses 2:1, e a nossa reunião com ele é a reunião nas nuvens, onde vai ocorrer o julgamento de Cristo, diante do tribunal de Cristo. E ali o Senhor vai separar os vencedores dos derrotados. Claro, quem foi arrebatado antes era vencedor já, automaticamente. E vários que vão ser arrebatados depois também serão vencedores, mas uma boa parte será derrotado. E esses derrotados daí serão lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes por 1000 anos. E os vencedores então descerão com Cristo das nuvens para a terra, para a batalha de Armagedon. Naquele momento os judeus estarão encurralados, e 2/3 dos judeus já terão sido mortos. Naquele momento eles vão invocar o nome do Senhor. Hoje eles negam o Messias. Naquele dia eles vão reconhecer que aquele que veio, aquele que eles traspassaram, era o Messias. Eles vão dizer: bendito que vem o nome do Senhor. Daí Jesus vai salvá-los milagrosamente, e Jesus vai matar o anticristo com seus exércitos. E daí vai ser estabelecido aqui na terra o reino milenar, durante o qual nós vamos reinar junto com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é um resumão. Um resumão. Eu falo isso para quê? Por causa do versículo que vem a seguir. E para que você já tome a decisão. Em qual dos 2 arrebatamentos você quer participar? A Bíblia fala claramente que quem ficar, o mundo será inabitável naqueles anos. Você vai dizer: puxa, mas eu estou na América do Sul, deserto. Mas não se esqueçam, vai ser um deserto. E a influência do anticristo vai estar aqui também.
Apesar de ele não estar aqui fisicamente para matar os cristãos e os judeus, mas aqui também a marca da besta também vai ser algo que vai ser efetivado. Quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. Bom, vamos continuar a leitura. Versículo 2. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Ou seja, não vos demovais da vossa mente com facilidade. Usando um termo popular, jovens, que ninguém faça a sua cabeça de uma maneira fácil. Você tem de ter a base e o fundamento da palavra. O pós-modernismo visa atirar da sociedade moderna a referência da palavra de Deus. Eles são totalmente contra a cultura judaico-cristã. Tudo que está relacionado à Bíblia, eles querem tirar. Por quê? Porque Satanás sabe que a única referência que existe dos valores humanos, dos valores espirituais, dos valores morais, estão na Bíblia. Por isso que nós rogamos a vocês, leiam a Bíblia. Menos celular, mais Bíblia. Essa é a única salvação que vocês têm. Sem a Bíblia não temos referência. Sem a Bíblia, um jovem peca, comete fornicação e não tem a sensação que pecou. Um jovem rouba um celular aqui na conferência e não tem a sensação que pecou. Se acha muito esperto. Essa falta de consciência do pecado é preocupante. Mostra que as suas mentes foram anestesiadas. É que nem a pele anestesiada, é a lepra. Quando eu era pequeno eu tinha pavor da lepra, porque eu participava de uma banda marcial e frequentemente nós saímos para fazer excursões, para tocar em cidades do interior. E naquele tempo havia ainda lepra em várias cidades. E sempre, invariavelmente, a banda parava na praça central, onde se dava celebravam, né, a cerimônia na cidade. E ali havia o discurso, depois a banda marcial tocava. E sempre na praça central havia o posto de saúde. E como a gente tinha que esperar, eu sempre entrava no posto de saúde para ler os cartazes ali. E ali falava da lepra. A maneira para detectar se tem lepra é ver se você tem manchas na pele, especialmente nas costas, manchas grandes. E a maneira para para detectar é pegar uma agulha enorme e espetar nessas manchas. Se você sentir dor, não é lepra. Se você espetar a agulha e não sentir dor nenhuma, é lepra. Sua pele já ficou anestesiada, já perdeu toda a sensibilidade. Então quando eu via a mancha na minha pele, eu pegava uma agulha e espetava imediatamente. Ah, graças a Deus, está doendo. Quando nós perdemos a sensibilidade, nós pecamos, Satanás vem com uma espadona e promete, nós não sentimos mais nada. Não temos sensação de pecado, não temos problema na consciência. Isso é o que o inimigo quer. Tira toda a referência da palavra. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês. O que quero dizer com referência? Vocês estão com frio aqui na estância? Não? Esse dia está frio ou não? Especialmente os irmãos do Nordeste. Os irmãos do Norte e do Nordeste estão passando muito frio, certo? Então eu vou dizer para vocês, quero que vocês reajam com sons, tá? Com sons. Falaram que amanhã vai fazer 10 abaixo de 0. Ó, tá vendo? E na semana que vem falaram que vai fazer 45 graus. Tá. Por que vocês reagem? Porque vocês têm a referência. Vocês sabem o que é 10 abaixo de 0. Você já sente na pele, porque você sabe, 0 graus é referência. E você sabe o que é 45 graus. Você tem uma referência. Então você reage, porque tem referência. Agora eu vou tirar a referência de vocês. Eu morei 10 anos nos Estados Unidos. Eu estou familiarizadíssimo com a escala Fahrenheit. Você não sabe o que é a escala Fahrenheit. Então eu vou dizer para vocês, amanhã vai fazer 40 graus aqui. Tá vendo? Ninguém reage. Por quê? Você não tem referência nenhuma. 40 graus Fahrenheit, sabe quantos graus são? São 5 graus.
Amanhã vai fazer 20 graus Fahrenheit. Oh, que gostoso. Não, 20 graus Fahrenheit é 10 abaixo de zero. A fórmula é: temperatura Celsius sobre 100 é igual temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 180. Decoraram? Essa é a fórmula. Então tem que ter referência. O que Satanás quer fazer é tirar a referência da Bíblia. Irmãos, agarrem-se à palavra de Deus. Leiam os livros da editora. Esse livro que saiu agora, cada jovem deve ter um exemplar. É um desafio que eu lanço para vocês. Cada jovem tem que ter um exemplar. Quem já comprou, levante a mão. Tá. Não saiam da conferência sem comprar. Ou compre na sua localidade depois. As 40 lições essenciais para o viver cristão. É a sua referência. Vamos continuar. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor não chegou ainda não. Os tessalonicenses achavam que o dia do Senhor tinha chegado porque eles estavam sendo mortos, perseguidos, muitos tinham morrido, sendo martirizados. Eles achavam que Jesus ia voltar. Paulo falou: não, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia quer dizer desvio, sair do centro. Hoje, mais do que nunca, há um desvio muito forte dos princípios bíblicos. A homossexualidade é aprovada no mundo inteiro pela celebridade. Todo mundo aplaude a homossexualidade. Nós não condenamos as pessoas que têm essa dificuldade. Nós não condenamos, mas precisamos falar a verdade. A homossexualidade, o homossexualismo é pecado de acordo com a Bíblia. Nós temos palavras claras: é abominação diante de Deus. Deus não criou o homem desta maneira. A relação entre homem, os seres humanos, é homem com mulher, mulher com homem, e não mulher com mulher, homem com homem. Por causa da degeneração humana, por causa da degradação genética, por causa do pecado, hoje existem essas situações. Mas existe a libertação. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6: tais fostes alguns de vós. Que quer dizer que há libertação. A apostasia está muito forte. Os valores morais, os valores humanos, todos estão se desviando. Não só isso, sem que primeiro venha a apostasia, não só isso, e também seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Para o tempo do fim chegar, para o dia do Senhor chegar, tem que aparecer o anticristo. E ele é chamado aqui o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o que ele faz? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Isso é o que eu já falei, por isso que eu pintei aquele pano de fundo, para vocês poderem se localizar aqui. É quando ele entrar no Santo dos Santos, colocar sua imagem, a imagem da besta, ele sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Ah, irmãos, tem algo que está detendo o anticristo. Só que Paulo fala para os tessalonicenses que eles sabiam o que estava detendo o anticristo, mas para nós ele não falou. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Essa é a frase de alarme que eu quero soar para os irmãos, para vocês, queridos jovens. O mistério da iniquidade já opera, e opera forte. Vocês precisam se unir, senão esse mistério da iniquidade vai varrer todos vocês. Vocês precisam se unir, exercitar o seu espírito, não deixar o amor do Senhor morrer, mas queimar no Senhor. Tem que queimar o fogo. Eu já vou explicar o que quer dizer isso. Já opera e aguarda
O mistério da iniquidade está operando forte, preparando o palco, preparando o cenário. Está aguardando somente algo. Que algo é esse? Que seja afastado aquele que o detém. O que está detendo o anticristo? Alguns estudiosos dizem: não, é a Bíblia. Quando vier a grande tribulação, a Bíblia não vai existir mais. Não, eu não creio nisso. Outros dizem que é o Espírito Santo, que quando para o anticristo aparecer, Deus vai retirar o Espírito Santo da terra. Eu também não creio nisso. O que eu creio é que tem Apocalipse 12. Vamos ler Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler aqui rápido, irmão, só para você se localizar cronologicamente, tá? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, para nossos efeitos aqui hoje à noite, é a igreja. Basta saber isso. Essa mulher é a igreja. Essa mulher estava grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Toda mulher que já deu à luz sabe, as dores de parto são intercaladas, tem uma periodicidade, tem intervalos. Quando se aproxima o momento de dar à luz, o intervalo diminui cada vez mais. E as dores vêm em pontadas cada vez mais fortes e mais frequentes. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. É aqui que a gente descobre que 1/3 dos anjos seguiu Satanás na sua rebelião. Esse é o único versículo que mostra isso. A terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de fazer o quê? Devorar a mulher? Não, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, Satanás hoje na verdade não está com medo da igreja, porque a igreja em geral hoje, queridos irmãos, como em geral, em toda a terra, incluindo todas as igrejas evangélicas cristãs, a igreja está numa situação de mornidão hoje. Eu tenho medo, queridos jovens, que essa situação de mornidão também tenha alcançado a nós. Por isso que o nosso encargo está forte, está pesado, para que vocês experimentem mais perdão, mais amor, para que vocês se deem conta, estejam conscientes de que Jesus fez por você, para você e eu termos mais apreço pelo Senhor e nos consagrar mais para Ele. O diabo não está com medo da igreja. A igreja está morna, está indiferente, está insensível. A igreja tem medo do filho varão. Perdão, o dragão tem medo do filho varão. Por isso que o dragão se colocou na frente da mulher, não para devorar a mulher, mas para devorar o filho varão. E o inimigo vai fazer o máximo possível para retardar a geração do filho varão. Creiam em mim, queridos jovens. O ataque do inimigo vai recrudescer, vai se intensificar contra vocês, porque ele sabe que os jovens consagrados, comprometidos, é o início do fim dele. Ele quer que vocês continuem mornos, indiferentes, insensíveis. Vamos continuar desse jeito ou não? Então, daí nasceu o filho varão. Esse filho varão há de reger todas as nações com certo de ferro. Essa é a promessa para os vencedores. Mas o que aconteceu? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. Nasceu, o dragão queria comê-lo, devorá-lo, mas o filho varão foi arrebatado. Aí está o arrebatamento dos vencedores. A mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher ficou. A parte mais forte foi, você sabe quando a mulher dá a luz, ela desmaia depois que a criança sai. A criança é toda energia, a criança chora, é a força da mulher. Mas a mulher, a parte mais fraca fica. Fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Aí agora eu vou ler rápido, quero que você preste atenção. Depois que aconteceu isso, houve peleja no céu. É interessante. Houve o arrebatamento do filho varão, daí houve peleja no céu. Miguel e os anjos e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo.
E Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Entre esses vencedores eu creio que haverá uma multidão de jovens. Eu creio. E daí, nesse arrebatamento vai haver uma escala, uma parada. A parada vai ser no meio do céu. Aí fala, desembarcaram para a batalha. Que batalha? Vai ler? Miguel e os anjos, batalhando com Satanás e anjos. E ali o jogo estava empatado. Mas daí os vencedores saíram e desequilibraram o jogo. Ou seja, os jovens vencedores vão desequilibrar o jogo. E Satanás vai perder de goleada, vai ser jogado no chão, para a terra. Por quê? Porque os nossos jovens estão acostumados diariamente a ganhar, a vencer Satanás. Daí Satanás está lá lutando, de repente desembarca os jovens do arrebatamento. Ah, não! Daí os jovens vão entrar. Você de novo? Nosso velho freguês. Daí Satanás foi jogado na terra. Olha só, versículo 13. Quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, tempos no plural são 2 anos, e metade de um tempo é meio ano, são 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Vamos agora para o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, que são os judeus, e os que têm o testemunho de Jesus, que são os cristãos. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Preste atenção para isso. Ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Essa areia do mar é a areia do mar Mediterrâneo. Daí, versículo 13. Quando ele se pôs em pé, aconteceu algo. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, iguaizinhos a do dragão. E sobre os chifres, diademas, 10 diademas, sobre as cabeças, nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo. Presta atenção para esses animais que já falei para vocês. Leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. É o que eu falei. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa é a cronologia. O filho varão é arrebatado, tem batalha no céu, o dragão é jogado no chão, ele fica irado, começa a perseguir os cristãos que ficaram, os judeus. Daí ele se põe em pé sobre a areia do mar, e aparece o anticristo, a besta. Agora vamos para Apocalipse 9. Daí eu encerro esse trecho da palavra desta noite. Daí vamos passar para o trecho seguinte. O 5º anjo tocou a trombeta. Isso já é no 7º selo, no miolho da grande tribulação. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Quem é essa estrela? Quem é essa estrela? Satanás. É o que batalha com Miguel e os anjos. O dragão foi jogado para o chão. Quando foi jogado para o chão, João viu aqui no capítulo 9 uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Satanás tem na mão a chave do poço do abismo. Sabe onde fica o abismo? O abismo fica no fundo do mar, nas profundidades abissais do mar. Existem criaturas muito estranhas, aqueles peixes que parecem monstros, parecem diabólicos. Tem até peixe que tem a sua própria lanterninha, sua própria luz. Seres incríveis, feios, são todos seres que estão relacionados com os demônios. E os demônios moram no fundo desse poço do abismo. E daí esse anjo, Satanás, essa estrela do céu, Satanás, tinha a mão a chave do poço do abismo. Daí ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte.
foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Irmãos, quem fica aqui, vai ser horrível isso. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Hoje é o contrário. Hoje a morte corre atrás das pessoas, as pessoas fogem da morte. Naquele dia as pessoas vão querer morrer. Morte, vem cá, me mata. A morte vai fugir das pessoas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinham ainda cauda como de escorpiões, e ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Ou seja, criaturas diabólicas estarão aqui na terra naqueles anos, naqueles tempos. Agora versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, que quer dizer o destruidor, a destruição. Esse anjo do abismo é o que vai entrar no corpo daquele político morto. Esse anjo do abismo é o espírito do anticristo. Satanás, quando abrir o poço do abismo, vai liberar o espírito do anticristo, que vai entrar naquele cadáver. Ele vai se levantar e vai se tornar o anticristo. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Por isso que o brasileiro é bíblico, ele fala ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá? Bom, queridos irmãos, voltemos agora para a 2 Tessalonicenses. Nós já terminamos essa leitura. Tá. Isso aqui, irmãos, é o que vai acontecer nesta terra. Então, para que o anticristo apareça, é necessário que o mundo inteiro seja contaminado com a iniquidade. Então, agora vamos abrir em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Agora é a parte que nos diz respeito hoje. Eu pintei o quadro futuro como incentivo para que nós não fiquemos. Que todos os jovens que estão aqui hoje têm como meta fazer parte dos vencedores. Você faz parte da mulher hoje ou não? Sim, faz parte da mulher. É suficiente fazer parte da mulher? Tem que migrar para onde? Para dentro do filho varão. Toda a conferência de jovens é para ajudar vocês a poder entrar naquele feto, naquela criança que vai nascer, o filho varão. Hoje não é suficiente só ser parte da mulher. Deus quer você a parte mais forte. Mas se você vai dizer, eu não sou forte, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que no primeiro dia foi falado. Nós sabemos que na igreja nem todos são fortes hoje, mas o que Deus quer é fazer você forte. Talvez você se sinta doente, se sinta fraco, se sinta um fracassado. Não tem importância. É por isso que você está aqui. Deus quer curar você. Deus quer libertar você. Fazer de você uma pessoa forte, para você poder ajudar outras pessoas. O importante nesta conferência é você falar para Jesus o que você sente. Não tente esconder. Ele sabe tudo. Fala para Ele, Senhor, do jeito que eu estou, eu não consigo mais prosseguir. Eu tenho essa dificuldade, aquela dificuldade. Senhor, me liberta, me cura, Senhor. Deus quer que você seja franco com Ele, sincero com Ele. Deus não quer que você finja. Deus quer que você seja honesto. Aí Ele tem como trabalhar em você. Tudo que Ele quer é que você dê permissão para Ele trabalhar em você. Ele não exige que vocês todos sejam fortes hoje. É que nem um hospital, falei no primeiro dia. Ninguém vai entrar no hospital e dizer aqui, eu só quero gente saudável aqui. Não, o hospital é para curar os doentes, mas o objetivo é que todos recebam alta. Deus quer curar você. E Deus quer libertar você. Vamos agora ler Mateus 24, versículo 12.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O mistério da iniquidade já opera. E o trabalho desse mistério da iniquidade, por que fala mistério? Porque opera nos bastidores. Ninguém vê, mas nos bastidores, atrás das cenas, está lá operando, às escondidas. E as pessoas são pegas de surpresa, são contaminadas de surpresa. E o objetivo desse mistério da iniquidade é espalhar essa iniquidade por tudo que é lugar. Iniquidade, em inglês é lawlessness. Essa é a tradução literal da palavra grega. É a condição sem lei. Equidade é lei. Um juiz que segue a lei julga com equidade, com igualdade. Iniquidade é a falta de equidade, ou seja, não é segundo a lei. É interessante, é exatamente o que vocês ouviram na palestra sobre o pós-modernismo. Não existe mais lei, não existe mais o certo e o errado, tudo é aceito. Você quer fazer isso? Tá bom, a gente aceita você. No mês passado, em Oregon, um juiz norte-americano aprovou a mudança do sexo de uma mulher para o sexo não binário. Sabe o que é isso? Hoje o sistema de identificação da sexualidade do ser humano é um sistema binário, ou homem ou mulher, masculino ou feminino, é 1 ou 0, é o binário. Não binário quer dizer, não é nem homem nem mulher. Já existe esse sexo hoje. E existe também a ideologia do gênero. No Brasil tem uma campanha forte para que em um futuro breve, quando a gente registrar um filho que nascer, não pode mais registrar menino ou menina, sexo masculino e feminino, tem que deixar sexo neutro. Daí o jovem ou a jovem, quando chegar a 18 anos, ele ou ela decidem se quer ser masculino ou feminino, ou não binário. Iniquidade se multiplica. E essa iniquidade, quando se multiplica, irmãos, gera alguns sintomas. O principal sintoma que a Bíblia fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o amor vai se esfriar da grande maioria. Mas eu oro ao Senhor que essa estatística não se aplique aqui nesse salão, nesse auditório. Que nesse auditório seja o amor entre os jovens no dia, que dia é hoje? 21 de julho de 2016, na Estância Árvore da Vida. O amor não se esfriou de ninguém, mas para a grande maioria o amor se esfriará de quase todos. Então eu quero que você meça a sua temperatura. Não precisa falar para ninguém, você meça. Comparado com o ano passado, a sua temperatura está mais quente agora ou mais fria? Comparado com 5 anos atrás, está mais quente ou mais fria? Comparado com 10 anos atrás, está mais quente ou mais fria? Eu vou mencionar uns sintomas para ajudar vocês. Como é que está a sua sensibilidade para falar de Deus? Quando você ouve a palavra, você chora ainda? Ou você ouve? Eu já ouvi isso. Você chora? Você é tocado? Ou você está insensível? A iniquidade é uma injeção de anestesia. Dá uma injeção, você não sente mais nada. Finca uma agulha, não sente nada. Finca uma espada, não sente nada. Está sangrando ali, não sente nada. É assim que nós vamos sangrar até a morte, que o inimigo quer. Eu vou falar outro sintoma. Você ainda tem tanta vontade hoje de ler a palavra de Deus como antes? Você ainda ora tanto como orava antes? Ir para a reunião,
Você ainda, quando fala de reunião, ou vou para a reunião, ou você hoje falta a reunião com frequência, não sente mais nada. Você na verdade não tem muita vontade de ir para a reunião. Você ainda tem aquele fogo do evangelho, de amar as pessoas, levar a palavra de Deus. Você ainda compartilha na reunião como antes? Você ainda sente intimidade com o Senhor como antes? Ou como eu recebo no Facebook muitas vezes, isso me deixa triste, eu procuro ajudar os irmãos e as irmãs que me escrevem. Falo assim, irmãos, com lágrimas, eu posso sentir que os irmãos escreveram com lágrimas, eu não consigo mais tocar no Senhor. Eu oro, parece que o Senhor não está mais lá. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, são sintomas da contaminação pelo vírus da iniquidade. Hoje nós temos dois grandes inimigos do corpo humano, os vírus e as bactérias. A diferença é que as bactérias podem se multiplicar fora de um organismo. As bactérias são seres unicelulares, são seres vivos, organismos vivos. O vírus não é um organismo vivo. O vírus é uma molécula de um ácido nucleico envolto com uma camada de proteína. Não é um ser vivo. Não é um ser vivo, não faz mal. Aí que se engana. Esse vírus, essa estrutura molecular não viva, entra no organismo, ela precisa de uma célula hospedeira, ela não consegue se multiplicar fora de um organismo, ou seja, precisa de seres humanos. Então ele entra num ser humano, se aloja numa célula, e esse vírus é capaz de reprogramar a célula, para que a célula se dedique exclusivamente a multiplicar essa estrutura molecular. Daí um vírus vira 2, 2 vira 4, e quando chega a 1 milhão, daí a célula explode, a célula morre, e os vírus se espalham daí para outras células. É assim que os vírus tomam conta do ser humano. Eu pergunto para vocês, como você combate um vírus ou uma bactéria? A bactéria, por exemplo, quando você tem medo de comer a comida, você põe a comida onde? Quando sobra? O prato que sobrou, você põe onde? Na geladeira. Espero que você não jogue no lixo. Não o prato seu, estou dizendo o prato lá. Põe na geladeira. Por quê? Aquele prato, aqueles meia dúzia de bifes que sobrou, ainda pode comer, mas já está com bactéria. Se deixa fora, em poucas horas estraga. Mas se deixa na geladeira, a temperatura fria consegue reter, impedir a multiplicação das bactérias. Isso é tudo que o frio pode fazer, é impedir a sua multiplicação. Mas para matar a bactéria tem que fazer o quê? Tem que queimar. Por isso que uma sopa tem que ser requentada até fervura, para matar todas as bactérias. Por isso que leite, quando é tirado da vaca, tem que ferver, para matar as bactérias, senão azeda rápido. Vírus também. Quando há uma epidemia, milhares de pessoas morrem, o que se faz com os cadáveres? O que faz com as roupas das pessoas contaminadas? Manda para a lavanderia? Não, queima. Anos atrás, quando houve o descongelamento das geleiras da Sibéria, vários cientistas foram lá para tirar a amostragem da água, porque aquilo que estava debaixo das geleiras estão lá há milhões de anos. Então eles tiraram e descobriram que tinha um vírus lá, e conseguiram ainda fazer com que esse vírus se multiplicasse. Ou seja, queridos irmãos, o frio não mata. A temperatura morna do corpo humano é o que possibilita a multiplicação dos vírus. E nas bactérias, quando se quer multiplicar, se põe numa estufa para a multiplicação. Por isso que a mornidão é a pior coisa que pode haver. A indiferença.
É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos queimar. Em Apocalipse 3, 15, 16, vamos ler Apocalipse 3, 15, 16. Aqui fala o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus odeia a mornidão. Ou é frio para não multiplicar a iniquidade, o vírus, ou é quente para queimar e matar. Mas morno Deus odeia. Então agora eu vou ler alguns versículos rápidos, irmãos, para mostrar a questão da iniquidade que o Senhor precisa queimar em nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Eu quero que vocês saibam, queridos jovens, que essa é a referência da palavra de Deus. Não adianta querer se justificar, não adianta procurar desculpas. Essa é a pura palavra de Deus e essa é a referência que vocês devem ter nas suas vidas. Aqui diz: ou não sabeis, 1 Coríntios 6, 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, eu vou ler como é no grego: nem fornicários, impuros é fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas não são mais. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos irmãos, uma das coisas que mais afeta os jovens hoje é essa pressão sexual, da fornicação, adultério e essa questão da homossexualidade. Por isso que a Bíblia coloca aqui entre os primeiros itens: nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais. Mas coloca também junto os outros itens, na mesma categoria: ladrões, avarentos, bêbados. Talvez haja jovens que entre nós estão com problema de vício da bebida, são escravizados, não conseguem se libertar. O irmão Ildeu deu um testemunho: ele não conseguiu fumar, mas depois começou a beber. Eu sei de alguns jovens que começaram a beber socialmente, hoje estão bebendo direto. Maldizentes, falando mal dos outros, falando mal da igreja, falando mal da liderança. Nenhum desses vão herdar o reino de Deus. Esse aqui é o padrão de Deus. Vamos ler Gálatas 5, versículos 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são fornicação, impureza, lascívia. Todos esses pecados morais primeiro, depois os pecados espirituais, idolatria, feitiçaria, depois os pecados da alma, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, todos esses itens da iniquidade impedem que alguém possa herdar o reino de Deus. E vamos ler também, por último, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 6. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 6. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, que são os dias em que vivemos hoje, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É o mundo da iniquidade, irmão, que está se multiplicando de uma maneira descontrolada. Estamos chegando no final. Vamos ler alguns versículos de conclusão. Vamos ler Hebreus 12, versículo 1.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, a carreira que está colocada diante de nós. Deus quer que você, querido jovem, querida jovem, possa correr. Mas Deus sabe que tem duas coisas que impedem que você corra. Primeiro, o pecado que tenazmente assedia você, o pecado que não solta, fica preso a você que nem carrapato. E segundo, o peso. Querido jovem, eu sei que muitos de vocês vieram para essa conferência com muito peso. Talvez não seja algo do pecado, mas estão com pesos. E com peso não dá para correr. Preocupações, dúvidas, inseguranças, temores, sentimentos de fracasso, condenação. E claro, o pecado também. E outras coisas. Falta de autoestima, sentindo-se um lixo, sentindo que não serve para nada. Tudo isso é um peso. Eu oro ao Senhor para que nesta conferência você possa desvencilhar de todo esse peso. Largue tudo diante de Jesus. Não leve esse peso de volta com você. Deposite aos pés de Jesus. A Bíblia fala lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 fala, João Batista fala a respeito de Jesus: Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. No Espírito está o fogo. O antídoto, o remédio para a iniquidade, o vírus da iniquidade, irmãos, é queimar. Mas queimar com o quê? Com fogo qualquer? Não, é com fogo do Espírito. O fogo está no Espírito Santo. Exercita o teu espírito. Toca no Senhor. Deixa o Senhor iluminar você. O nosso desejo é como aquele hino que nós cantamos: faz meu amor não se esfriar. Apesar de a Bíblia dizer que o amor se esfriará de quase todos, mas a sua oração deve ser: Senhor, faz meu amor não se esfriar, nem se apague, mas queime em Ti. E como conclusão, queridos irmãos, eu vou ler os seguintes versículos de Apocalipse. Quero que vocês leiam juntamente comigo, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 em diante. Eu vou ler para vocês, queridos irmãos. Vou descrever um Jesus que talvez poucas vezes vocês ouviram falar. Podem ter lido, mas talvez não foi descrito de Jesus para vocês. O Jesus que normalmente é descrito para vocês é de outro jeito. Eu vou descrever para vocês o Jesus de Apocalipse, que é o Jesus que nós precisamos hoje, nesse tempo do fim, nesse tempo da iniquidade, que está apagando o fogo do nosso amor. No primeiro dia houve aquele vídeo de abertura, vocês viram? Todo vídeo foi o quê? É acender o fogo. E a fogueira continuar queimando depois que o homem se foi. Eu desejo, todos nós desejamos, que nesta conferência uma fogueira se acenda em você. E que você saiba todos os dias colocar lenha nessa fogueira e não se apagar jamais. Aqui no versículo 12 de Apocalipse 1: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Aqui não era Deus, um semelhante a filho do homem. Querido jovem, hoje à noite, Jesus não quer ser Deus para você. Jesus quer ser um filho do homem para você. Ou seja, alguém que experimentou as dores e os sofrimentos de um ser humano. Você, como jovem, tem os seus sofrimentos, tem as suas dores. É por isso que Deus se tornou um homem, para também experimentar o que um jovem experimenta. Ele hoje pode ser um sumo sacerdote, fiel e compassivo, porque ele foi um homem. Ele sabe exatamente o que você, querido jovem, querida jovem, estão sentindo esta noite. Ele sabe os seus conflitos. Ele sabe as suas dúvidas.
Ele sabe exatamente o que um jovem sente, e Ele quer que você se aproxime dele com toda intrepidez, para obter socorro em tempo oportuno diante do trono da graça. Ele é um filho do homem que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele está neste momento andando no meio dos corredores, no meio das fileiras, olhando para você. Ele quer tocar em você. Estenda a mão e toque nele. Ele está percorrendo todas as fileiras esta noite, está percorrendo todos os corredores. Ele está com vestes talares, é veste sacerdotal, que vai aqui do pescoço até o chão. Ele está com uma veste formal. Jesus leva as coisas a sério com você, não está com uma veste informal. Todas as virtudes, os atributos de Deus, as virtudes humanas de Jesus, Ele quer fazer fluir para você ser curado esta noite. E Ele tem cingido à altura do peito uma cinta de ouro. Normalmente a cinta é na altura da cintura, é na cintura, para obra, para trabalho. Aperta o cinto para guerra, para o trabalho. Mas Jesus não está aqui para guerra aqui. Ele já fez todo o trabalho. Jesus está aqui. Por que está cingido à altura do peito? Porque na altura do peito está o coração. Jesus como sacerdote, sumo sacerdote, esta noite, tudo que Ele quer fazer é amar você hoje à noite. Quer infundir o amor dEle para você. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Ele é antigo. Ele existe desde a eternidade passada, como neve. Os olhos como chama de fogo. No tempo de Apocalipse, os olhos dele não são como os olhos descritos em Cântico dos Cânticos, olhos de pomba. Aqui os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Jesus quer olhar para você. Por favor, jovem, não desvie o seu olhar de Jesus. Você sabe, quando a gente sente vergonha, alguém olha para você, você não quer olhar. Ou quando você está em condenação, alguém olha para você, você não quer olhar no olho. Olha no olho de Jesus. Os olhos deles como chamas de fogo. Ele quer iluminar você. Ele quer entrar com aquele fogo em você para queimar todas as coisas que não agradam a Deus. E com essas chamas, os olhos como chama de fogo, Ele quer infundir em você o amor de Deus. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Hoje à noite eu quero usar essa palavra para vocês. Estrelas são aqueles que brilham. O que Deus quer é que você, jovem, seja alguém que brilhe na igreja. Ele quer segurar você na sua mão direita. Eu quero ler assim: tinha na mão direita os jovens como as 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os mensageiros de Deus. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora eu vou ler os últimos 2 versículos. Apocalipse 4, 5 e 5 e 6. É fácil de lembrar até. 4, 5 e 5 e 6. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, irmãos, não é que vamos abrir de novo em Apocalipse 1. Eu quero só fazer uma leitura para poder esclarecer isso. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4 e 5. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Nos evangelhos e nas epístolas sempre é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas aqui no tempo apocalíptico, que é o tempo que vivemos hoje, o tempo no qual a iniquidade se multiplica, Deus altera a ordem. Aquele que é, que era e que há de vir é o Pai. Depois do Pai vem os 7 Espíritos. Depois vem o Filho. Aqui em Apocalipse não é mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Pai, os 7 Espíritos e o Filho.
Não é que tem 7 espíritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um espírito só, mas é 7 vezes intensificado, 7 vezes mais intenso. Por quê? Porque a iniquidade se multiplicou 7 vezes também. Então o Espírito Santo precisa ser intensificado. Então aqui em Apocalipse 4, 5 fala que diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo. Queridos irmãos, para acabar com os vírus da iniquidade, Deus provê para você 7 tochas de fogo. Tocha primeiro é para iluminar. Para caminhar nesse mundo tenebroso das trevas, você precisa de tochas. Quem entra numa caverna geralmente leva uma tocha, mas as tochas também são para tacar fogo, para queimar. Deus quer queimar todas as coisas que atrapalham você. Mas cabe a você, queridos irmãos, se você não cooperar com o Senhor, Deus não vai poder queimar nada. O que você precisa fazer? Deus ilumina com a tocha. Deus acende uma fogueira aqui. Com a iluminação da tocha, você precisa tirar aquelas coisas voluntariamente e jogar na fogueira. Não é uma fogueira física só. Você tem que tirar do seu interior e jogar na fogueira espiritual. Muitas vezes nós queimamos uma fogueira assim, mas depois as coisas... Tem um irmão, uma vez quando eu servia com jovens, né, em Los Angeles, daí ele trouxe o televisor dele de 26 polegadas. Falou: isso aqui está me escravizando, eu vou queimar, glória a Deus. Daí pegou uma marreta e pum, implodiu a tela e queimou na fogueira. Daí todo mundo, glória a Deus, glória a Deus. Esse irmão foi liberto da televisão. 4 meses depois ele comprou um televisor de 56 polegadas. Você não adiantou nada, irmãos. Não é simplesmente um gesto, uma cerimônia. Tem que ser queimado de verdade. Os 7 Espíritos de Deus hoje à noite estão aqui, queridos irmãos. Ele está passando com as tochas. Jogue as coisas que incomodam você nessa fogueira. Para terminar, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos e pé, um cordeiro. Oh, quanto amor! Que apreço nós devemos sentir por esse cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Lembre-se, esses olhos são como chamas de fogo. Esses 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Queridos irmãos, agora nessa palavra final, eu quero que você olhe nos olhos de Jesus. O Cordeiro está bem na sua frente neste momento, olhando para você, com os olhos como chama de fogo. 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, que também são as 7 tochas de fogo. Esses 7 olhos do Cordeiro, primeiro, estão aqui para iluminar você. Deixa o Senhor penetrar você com o olhar dele. Não desvie o olhar dos olhos do Senhor. Contemple o rosto do Senhor. Muitas vezes, queridos jovens, nós escondemos no coletivo. Estamos numa reunião assim, é muito fácil a gente orar tudo. Aprenda a orar individualmente, olhando nos olhos do Senhor, deixando o Senhor olhar para você, e nesse olhar, deixar o Senhor rasgar o seu coração com o olhar dele, e queimar com fogo, iluminar você e queimar com fogo dele. Ele quer queimar todas as coisas negativas. Isso é no aspecto negativo. No aspecto positivo, Jesus, ao olhar para você, Ele quer infundir em você o amor de Deus, o amor que Ele sente por você. Você sabe, um casal de apaixonados, minha esposa está aqui, às vezes eu olho para ela, olha para mim, quando ela olha para mim com aquele olhar dela, eu derreto. Aquele olhar dela me queima, com aquele amor. Jesus quer olhar para você desse jeito, infundir em você o amor de Deus. Daí quando Ele infunde o amor dele em você, a sua chama, a chama que está no seu coração, pega fogo.
Todo dia, olhe para Jesus. Deixe Ele avivar o fogo que está no seu coração. Amém?